Olá, pessoal, tudo bem, meus amores? Estamos voltando, né? Depois do período de avaliações, depois de um período de descanso, uma semaninha para a gente organizar, né? Procurar mais gás para a gente dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Então, nós vamos começar com história no livro, na página 142, tá? É o assunto do quarto bimestre, primeiro assunto do quarto bimestre, tá? 142, do Reino Unido ao Império, tá bom? Então, no século XIX, as tropas francesas, elas invadiram Portugal. Por causa dessa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808, né, fugindo de lá. Sendo assim, a sede, né, do governo foi transferida de Portugal para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ok? A vida da família real, essa viagem que eles fizeram de Portugal para cá, toda a família real, ela é conhecida como transmigração da família real, tá bom? Então, a mando do rei português, muitos fidalgos, né, tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa, tá? O que acontecia? Eles colocavam um selo na casa dos fidalgos. Os fidalgos geralmente tinham umas casas boas, né? As casas que davam para acomodar as pessoas, né? Tinha um certo luxo. Eles colocavam um selo lá da família real avisando que aquela casa já não pertencia mais a eles. Eles tinham que ceder as casas deles, sair para que parte da família real ficasse lá, naquela casa, né? O selo era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Colocou, todo mundo tinha que obedecer, né? Os habitantes que tinham lá, como eu falei, tinham que sair, tá bom? E aí? Para melhor governar aqui, né, Dom João, ele tomou uma série de medidas, né, para o Brasil. Entre elas, a extinção de colônia, que o Brasil ainda era considerado colônia, e foi elevado a Reino Unido ao de Portugal, tá bom? Com o falecimento da mãe dele, Dona Maria, que ela é considerada louca, né? Dom João, ele tornou-se imperador do Reino de Portugal, com o título de Dom João VI, tá bom? Esse aí foi quando eles vieram para cá, né? O motivo deles virem para cá foi justamente esse. A questão de Portugal ser invadido por franceses, né? Napoleão Bonaparte. Fugiram, vieram para cá, se instalaram aqui, tá bom? Aí na 144, tá bom? Dando sequência ao assunto, né? Depois de certo tempo, a família real, eles retornaram, né, para Portugal. O Brasil, ele continuou sendo Reino Unido, né, ao de Portugal, por mais 15 anos, tá? Os políticos portugueses, né, porém, eles queriam transformar o Brasil de novo em colônia, uma simples colônia, né? Governava o Brasil, né, em nome de Portugal, o príncipe herdeiro, Dom Pedro I, né, filho de Dom João VI. Os portugueses exigiam que ele voltasse para Portugal, né? Os que eram amigos do príncipe, os partidários, né, queriam que ele permanecesse no Brasil. E esse acontecimento, né, ele aconteceu, é conhecido como Dia do Fico, que aconteceu em 9 de janeiro de 1822. O príncipe atendeu, né, aos pedidos e disse a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico, tá bom? Nessa época também havia entre os brasileiros uma campanha, né, política para que o Brasil se tornasse independente de Portugal, porque todo benefício que tinha que vir para o Brasil, Portugal tinha ainda que aprovar. Mesmo Dom Pedro governando Portugal, tinha que aprovar. Afinal, ele era um príncipe regente, ele era português. Então, ele devia, né, obediência lá a Portugal ainda, tá bom? E aí, né, Dom Pedro, ele cada vez fazia pedidos a favor do Brasil, os pedidos eram negados. E ele estava se irritando com isso, né? Aí, no dia 7 de setembro de 1822,
O imperador, ele retornava de Santos, numa viagem, quando ele recebeu uma carta, né, da imperatriz, a dona Leopoldina, sua esposa, com a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas decisões, né, medidas em relação ao Brasil. Muito contrariado, Dom Pedro deu o famoso, né, grito da independência, né? Ele ergueu a espada e disse: independência ou morte, né? Então, a partir daquele momento, né, o Brasil ele estava independente de Portugal. Esse momento ficou conhecido como Grito do Ipiranga ou Grito da Independência, né? Por quê? Porque aconteceu às margens, né, do rio Ipiranga, tá? Próximo a São Paulo. Nosso país se tornou uma monarquia. Dom Pedro I foi imperador, né? Após a independência do Brasil, ele reinou por 9 anos, né? Mas em 1831, por conta do falecimento, né, de Dom João VI, pai dele, ele teve que lutar por seus direitos e voltar para Portugal, para não deixar o seu trono vazio aqui, né? Ele deixou, né, o príncipe, filho dele, né, Dom Pedro de Alcântara. Porém, Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, não tinha capacidade como tomar decisão nenhuma para governar, né, um país. Ele deixou aqui Dom Pedro de Alcântara sobre os cuidados do José Bonifácio, conhecido como patriarca da independência, né? E aí, até ele ter uma maioridade de poder tomar decisões, e aí sim assumir o lugar dele como segundo imperador do Brasil, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Então nós tivemos 2 imperadores, né? Entre 1822 a 1889, quando foi proclamada a independência. Dom Pedro I primeiro, Dom Pedro II, que na verdade é Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, que assumiu, né, o Brasil com 14 anos de idade. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá ok? A respeito disso, tá? Então é isso, meus amores. Eu falei, é um assunto pequeno, né? Um grudado no outro, um precisa do outro pra gente entender a sequência dos fatos, né? Dos acontecimentos, que história tem isso, né? Ela tem uma sequência de fatos, né? De dados, então precisa a gente observar bem isso, tá bom? Vocês vão responder como atividade a página 143. E aí depois vocês vão para 147 a 149, tá bom? 143 primeiro, aí vocês vão lá para 147 até a 149, tá bom? Naquele horário que der lá, eu vou postar o gabarito às 11h30, tá? Para vocês derem aquela checada se tá tudo ok, viu? Corrigir, responder aquilo que vocês tiveram dificuldade de responder. Muito importante, pessoal, façam as correções das atividades de vocês. Porque se vocês deixarem como está, né, errado, no dia da avaliação vocês vão responder errado porque vocês estudaram errado. E nós também não vamos ter aquele problema de, no dia da avaliação, o aluno perguntando para mim o que é para estudar, se isso está correto, se é assim. Então, vocês estão, né, com uma grande responsabilidade, que é o estudo de vocês nas mãos, tá? Então, vocês precisam maneirar aí nas brincadeiras, nem ficar em casa muito tempo. Eu sei que é difícil, mas se concentrar mais um pouco aqui, que é muito importante para vocês, tá bom? Então é isso, respondem, mandem para mim. Lembrando que aquele que manda, a gente sempre tá anotando o nome para colocar lá na ficha avaliativa, tá? É muito importante, tá bom, meus amores? Um cheiro, fiquem bem e até a próxima.